O São Paulo não segura ninguém, né? Eu acho que o São Paulo tá fora. Claro, tá não é. Fora já, né? Não é impossível. O time do Tadjeres não tem nada demais. Impossível não é. Mas eu acho muito difícil. Não, mas peraí. Tá parecendo. Muito obrigado, Elian. Obrigado. Aí tá parecendo o Nilson, né, André Ranieri? Sim, que eu acho que a chance de classificação é 80-20. É isso. Agora 80-20, a convicção do Raí falando que o Giardini permanece. Se eu fosse o Giardini, eu ficaria preocupadíssimo, né? Convicção zero. Aliás, disse, não, permanece, é o técnico do São Paulo. Disse ainda se depender de mim, né? Exatamente. Mas não é ele quem manda, Exatamente. Ele era do conselho gestor lá, do conselho de administração, quando era o Rogério Ceni. Viu de perto que o Leco hoje fala que a mesa é cinza. Amanhã, se ele falar que a mesa vai ser branca, mudam de decisão e um abraço. É por isso que muitas vezes até aqui nas redes sociais eu tento de alguma maneira defender o André Giardini. Não que o trabalho dele até agora não é bom nem ruim, ele nem começou direito. Eu tento defender porque tá muito na cara, óbvio que o problema do São Paulo é muito maior que isso. O São Paulo, às vezes ele elege um cara, agora é o André Giardini que tem que tirar porque ele não serve, mas já passou tanto técnico e vários chegaram nesse estágio, esse cara não dá, tem que trazer outro, e não muda nada. Aí às vezes elege algum jogador, esse jogador tem que tirar. O último foi o Rodrigo Caio, que é pé frio, não era nem falava que o cara era ruim, falava que ele era pé frio. Olha a loucura, não, o cara é pé quente ou pé frio. Então o Rodrigo Caio dava azar, agora não tem mais o cara que dá azar, e aí? Aí o Maicon não serve, mas pro Grêmio serve. Enfim, tem vários e vários exemplos. O do diretor, teve um monte de diretor horroroso aí, mas também chegaram outros, agora é um ex-jogador que tá comandando, também não muda nada. E agora remunerados, né? Remunerados. O São Paulo é um clube doente na sua estrutura. É uma questão. Não é o Giardini. Se tirar o Giardini e colocar outro, não vai mudar nada. O que não quer dizer que o Giardini deveria estar aí ou não. Mas é injusto que caia no cara e que coloquem rótulos. O cara não serve, o cara é um estagiário, rótulos pejorativos. O cara nem merece isso. Ele tá tentando trabalhar num clube que é quase impossível de trabalhar. 12h14, eu aprendi que o apresentador não tem que opinar, né? Mas não pode tirar o Raí desse bolo, não. Se é planejamento de futebol, o Raí tá nesse bolo, né? Sim. O Raí tem culpa nessa conta aí, hein? Não dá pra isentar o Raí, não. Inclusive, se sobrar pra conta do Giardini, tem que pôr o seu Raí também. Não, a culpa é do Leco todo, mas o presidente não dá pra você tirar. Vai ter que colocar o Leco aí nessa. E inclusive na decisão de tirar um treinador faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Do campeonato brasileiro. Sim, que liderou boa parte, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo. São Paulo estava lutando para não cair nos outros anos. Eu vou ouvir o José Manuel, o Fausto Favara, claro, todo mundo quer ouvir vocês sobre o problema do São Paulo, o momento do São Paulo, as mensagens chegam, mas só queria lembrar que o São Paulo tem lá gente que entende de futebol. Raí, Lugano. Esse já vão, a cabeça tá prêmio Wagner também. Mancini. As cabeças todas da prêmio. Então, quem tá, imagina, o Giardini tem que tratar com o chefe da manutenção. Não é. Tá tratando com o Raí, tá tratando com o Wagner Mancini, que é um cara que é rodado no futebol, com o Diego Lugano, um dos grandes ídolos do São Paulo. Então, é por isso que eu acho. O Ricardo Rocha também já sambou, já deram uma cabeça. Cabeças estão todas a prêmio. Eu não sei. Todas. Eu acho exatamente isso. Eu acho que a diretoria comete erros crassos, sem dúvida. Mas são os caras que tem que decidir lá, porque agora é isso aí. Então, o que tem que fazer? Ficar só olhando, muda, não muda, dá tempo. Diga, José Manuel. Vanderlei, se o estrago é do tamanho que todo mundo tá falando, eu acho que o discurso tem que ser diferente. Você imaginar que um time do tamanho do São Paulo não possa repetir o que tantos outros fizeram na Libertadores ou em outra competição, de perder o jogo da ida e não reverter um placar parecido no jogo da volta, se a descrença é tão grande, aí vamos fechar. Pode fechar as portas. Pode parar. O que eu acho que você ficar hoje falando em jogar a culpa apenas no treinador é buscar o caminho mais fácil, mais simplista. O que tem que haver é juntar todo mundo, presidente, gerente ou diretor de futebol, tô falando do Leco, tô falando do Raí, é André Giardini, e são jogadores mais experientes. Dizem que demitiram o Aguirre porque ele perdeu o vestiário, porque os jogadores mais experientes não ouviam mais o que ele estava dizendo. Então esses jogadores experientes precisam também ser responsabilizados. Eu disse ontem, a escalação do Dendê, a escalação do Jusilei e outros, parece o Giardini dividindo a responsabilidade com eles. Então eu acho que tem que ir para o jogo contra o Tadjeres para reverter o placar. Não basta só chamar a torcida, mas também. E para isso o preço do ingresso está muito caro.
para pedir agora apoio do torcedor. Deviam pensar que o São Paulo podia perder esse jogo da ida. E aí, se não passar pelo Tadjeres, aí cabeças devem rolar. Mas do presidente. É o primeiro que tem que chegar e colocar dele à disposição. É do Raí. É o primeiro que tem que chegar e falar, ó, no departamento de futebol, os erros todos eu assumo. Eu contratei e o Leco também. Nós contratamos os jogadores, nós demitimos o Aguirre e achamos que o Jardine era a solução e colocamos, não estou discutindo se é ou se não é, não estou... Assim, mas eles são os responsáveis e devem assumir essa responsabilidade. E não, de novo, demitir o treinador e contratar o próximo que vai cair daqui a alguns jogos. Ou daqui 2, 3, 4, 5 meses. Porque a história está se repetindo há anos e anos. Está na hora de tratar o São Paulo com a seriedade que o São Paulo merece. Essas pessoas estão há tantos anos aí cometendo os mesmos erros que elas precisam, no momento, assumir e não terceirizar. E esses chamados jogadores experientes medalhões também precisam ser responsabilizados. Já que vão dar uma cabeça, não pode ser só a do Jardine, não. Tem que ser várias cabeças. Nosso Fausto Favara. Vanderlei, o prazo de validade dos últimos treinadores do São Paulo, diretores de futebol do São Paulo, são bem curtinhos, né? São prazos bem curtinhos. Então o cara já entra no São Paulo sabendo da pressão que o São Paulo vive nesse momento. E não é um momento curto, é um momento bem longo. Desde 2012 o São Paulo não conquista um título. Eu vejo que reflete muito dentro de campo. Ontem, a partir do momento que o São Paulo tomou o primeiro gol, o São Paulo já começa a ficar perdido dentro de campo. O São Paulo não está tendo força de reação. O São Paulo não consegue dar a volta por cima tão facilmente assim. Ou começa bem o jogo e vai bem, né? Ou então vai sofrer muito, porque o time do São Paulo não tem poder de reação, até pela pressão que sofre da torcida, da diretoria, de todos aqueles que estão envolvidos no São Paulo Futebol Clube. Se você me perguntar, o Jardine seria o treinador ideal para o São Paulo no início da temporada? Eu falei, não acho. Acho que o time do São Paulo deveria ter um cara mais experiente ali comandando esse time de medalhões. Acho que seria importante para o São Paulo, até por tudo que o São Paulo vem passando. Então não é fácil. Não, eu tô mais pensando nesse elenco. Não, mas eu tô dizendo, eram os caras que estavam aí. Mas o que eu falei, segundo eles, era a cabeça dele porque ele não segurou os caras. Sabe aquela história de escudo? O problema é que os escudos que estão entrando no São Paulo são de madeira. Vai se desgastando tão fácil. Então não tem. Eles têm que fazer um negócio, mudar completamente a ideia de gestão no São Paulo Futebol Clube. O que não é fácil, né? Enquanto tiver essa diretoria lá, não vai ser fácil isso acontecer. Então é normal essa pressão pra cima do São Paulo? É normal. É normal os caras entrarem em campo já pressionados? É normal. Mesmo se tivesse bem, já entrariam pressionados, porque trata-se de um clube grande como o São Paulo Futebol Clube, né? Agora, Vanderlei, o mundo ideal seria deixar o Jardine até o jogo de quarta-feira. Agora, pelo que a gente conhece, pelo que eu conheço de São Paulo, de futebol, acho difícil o Jardine chegar até o jogo da Ponte Preta. Eu não sei porquê, mas eu acho que eles vão assim. É o que a gente tava conversando, Vanderlei. Se levarem até a Ponte Preta e perder a Ponte Preta, já não tem tempo pra se reerguer pro jogo de quarta-feira. Se o São Paulo quiser alguma chance pra ganhar do Tadjeres quarta-feira, esquece o jogo da Ponte. Manda um time B, manda um auxiliar técnico pra comandar o time. Zé, só que tem um problema sério. Que o Jardine pega os jogadores que vão jogar quarta-feira. Essa decisão. Zé, mas aí... Essa decisão e foque no... Eu falei isso depois do jogo contra o Santos. Que o São Paulo use os 2 próximos jogos do Paulista pensando no Tadjeres. Sim. Parece que isso não aconteceu, né? Ô Zé, porque esse é o mundo ideal, Zé, quando você tem o tempo para se preparar. Mas esse não é a realidade de São Paulo. São Paulo tem que ganhar da Ponte Preta para ter uma injeção de ânimo para quarta-feira. São Paulo, Zé. Isso que acontece. São Paulo, Zé. Não concordo. Eu sei que eu entendo o que estão falando, mas eu discordo completamente. Só para deixar claro. São Paulo é o Tadjeres. Não, Zé. Perdeu ganhar da Ponte Preta. Nós estamos falando vai mudar na vida do São Paulo na Libertadores. Zé, nós estamos falando a mesma coisa, Zé. Eu concordo, a decisão também tô achando uma conversa de louco aí. Só que eu tô falando exatamente a mesma coisa. Só que na visão do torcedor não existe isso. Se perder pra Ponte Preta vai ser uma tragédia quarta-feira. Já vai ser uma tragédia. E se o perder vai ser pior torcedor é mais inteligente do que isso. Tá bom. O torcedor é mais inteligente do que isso. Aí já entra o lado da opinião, né? A gente acha de jeito nenhum. A gente acha uma coisa,
fecha a outra. E até porque qual é o próximo jogo depois, Vanderlei? Contra o Corinthians. Aí é diferente. E depois... Mas você vai de derrota, depois, para outra. As pessoas avaliam o que entendem como uma posição correta ou não. Na minha cabeça, se o São Paulo for com sub-12 para jogar com a Ponte Preta, se perder o jogo, é fumaça para cima do sub-30. É um time que não ganha nada faz tempo, vai jogar contra o Tajeres. Por isso essa pressão. A última impressão fica. Não tem dúvida. É lógico que fica. Mas esses caras não vão jogar contra o Tajeres. Tudo bem, não vão jogar. O São Paulo tomou uma cacetada. O clima que envolve. São Paulo vem de derrota no Paulista, hein? Derrota no Paulista. Esse é o discurso. Uma derrota, mais uma derrota. Cria um clima. O mundo ideal seria isso que o Zé falou. Também acho. Esquece, vai com outro time lá, porque esse é o jogo decisivo. A gente sabe disso. Não tem outra opção, Vanderlei. Mas não é assim. O time ontem, no final do jogo, tava morrendo em campo. Não conseguia, não andava em campo. Não, põe outro time. Quer que os caras vão pra Campinas? Não quero, mas não quero. Não tem como. Eu não quero nada. Eu só tô dizendo que se colocar um outro time, e deve colocar, porque tem que preservar esse jogador pra decisão. O importante é a vitória. Se o resultado não for bom, se o resultado não for de vitória, vai criar fumaça ainda maior. Porque o time tá envolvido por um grande problema, Zé. É isso só. Eu entendo. E uma coisa o Fausto falou aqui, é inacreditável a gente ver o São Paulo, quando tomou o primeiro gol, como é que os caras sem saber o que fazer. Assustados. O Jardine baixou a cabeça, não deu mais uma orientação, ficou ali na beira do campo, cabeça baixa. E os jogadores também. Você não viu um filho de Deus, nem Hernanes, nem ninguém. Que aliás eu pensei, o Hernanes vai botar a bola embaixo do braço, a gente teve que aguentar o Guinha Azul fazer isso. Só que, o Vanderlei, o São Paulo, é o que eu falei, o São Paulo tá numa fase, no momento, Vanderlei. Esse medo de botar moleques. Falei, bom, se for pro Nenê jogar, tem que jogar fechando o meio, ele mais compondo o meu campo. Se for pra jogar aberto, Flávio, Vanderlei, por tudo que vem acontecendo com o São Paulo, a gente percebe claramente essa questão psicológica do São Paulo. O São Paulo precisa trabalhar isso. Isso é uma das coisas mais importantes a ser trabalhada no time do São Paulo. São Paulo deveria trabalhar com psicólogos dentro do clube. Mas então, Fausto, é real isso. Você vai continuar falando, só quero... Isso é problema da diretoria? A psicóloga, opa! Peraí, gente. Peraí, a diretoria não merece nenhum aplauso, a gente sabe disso. Mas tem coisa que você... Vem cá, trabalho psicológico. Lá tem o professor, quem é que tá lá? Professor Medina, né? Professor, o Carlinhos Neves, não é isso? Preparador físico é o Carlinhos Neves. Não, mas é um top de linha, peraí. Claro que mas ela é top de linha. Não, sim, mas tô falando de psicólogo mesmo. Eu sei, eu estou dizendo só, veja a comissão técnica. Você acha que esses caras não têm um trabalho psicológico lá? O Carlinhos é excelente. O médico do São Paulo é top de linha, doutor José Sanches. Eles dão todo suporte. Eu só quero fazer uma pergunta. Peraí. O psicólogo vai ajudar o Bruno Pérez jogar? Mas quem contratou o Bruno Pérez? Mas, é o que eu falei, a causa tá aí. Isso aqui é consequência. Não foi o Raí que contratou? Não foi o Raí, foi? Não foi o Raí? Então é responsável também. Mas essa porcariada aí é tudo lecaiada, isso aí. Você acha que o Jardine indicou o Bruno Pérez? Raizada também, não dá pra tirar o Raí do contexto, não. Não pode descartar psicológico, não. O São Paulo vem de traumas atrás de traumas e precisa, sim, de condições psicológicas para poder entrar em campo na quarta-feira de uma maneira diferente. O São Paulo é claríssimo. O São Paulo, em todos os jogos que toma um gol em competições desde 2012, eu posso dizer mais, antes de 2012, quando toma um gol no momento decisivo, o time não tem reação. Então, você não vê a reação, mas no São Paulo, essa história de time da fé, Flávio, era muito porque o São Paulo era assim, o São Paulo ia onde ninguém acreditava, e isso falta mais de 10 anos pro São Paulo não tem isso. Então vale muito essa questão, não vai fazer o cara jogar, mas vai fazer o cara estar com a cabeça em ordem para poder trabalhar em paz. Bom, isso tudo a gente concorda. Você sabe que trabalho de psicologia não pode ser eventual, não pode ser... Claro, não pode ser, chega hoje de tarde, reúne e fala. A seleção fez isso. É um processo, tem que ser a temporada inteira, tudo isso a gente sabe. Agora, eu tô dando valor à comissão técnica do São Paulo. É experiente. Claro, não. E ela tem mesmo. E com o Jardine, que é um cara competente. Então, gente, tá lá. Mas cada macaco no seu gato. Ok, mas os jogadores estão lá. Esses jogadores, quando começou a bola rolar aí, todo mundo dizia que dava pra fazer um bom time.
Peraí. Dá tempo pra fazer. Não podemos esquecer isso. Foi dito aqui no programa mesmo. Dá pra fazer um bom time. Olha, Pablo, e trouxeram Volpe. Hernanes. E trouxeram esse, trouxeram aquele. Dá pra jogar, porque esse tá meio veterano, não pode pôr todo mundo pesado no meio campo. Não, São Paulo tem bom elenco. Tem que ajeitar. Mas fica no banco. Todo mundo aí chega o jogo decisivo. Aí não roda. E a culpa de quem é? Quanto tempo faz isso? Aí chega o jogo decisivo, quando o time deveria ter paz, ele enche o time de fofoqueiros. Os caras vão lá encher o saco. Não foi por isso que perdeu. Claro que foi. Perdeu por isso? Também por isso. Também por isso. Quando você precisa ter paz, quando você precisa trabalhar tranquilo, num prazo curtíssimo, os jogadores não foram contratados pelo Jardine, o cara tem que fazer um trabalho, ele também é jovem, também tem as suas inseguranças, que é normal de jovens e velhos, mas o mais jovem tem as suas inseguranças, ele acaba tendo que colocar um monte de jogador veterano, até porque provavelmente a fofocaiada ia dizer, se ele coloca um garoto, imagina, coloca um garoto e não coloca o Jusilei, imagina, o garoto coloca o Nenê, isso existe, Flávio, em todas as equipes. Então veja, o Sampaoli, antes de começar a coisa a rodar, estava sendo esculhambado aí. Mas ele nem ele ignora os caras, tá nem aí com os caras. Então, ele não tá nem aí. Como o Osório, quando sai do seu saco, ele foi embora. A fumaça acontece em todos os times. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não está rodando, se a comissão técnica é boa e o elenco, antes de acontecer esse momento aí, estava sendo enaltecido, quem tem que resolver são integrantes da comissão técnica e os jogadores. Você manda embora o cara, manda embora o técnico. Okay. A comissão técnica tem tempo de respirar. Mas sabe o que eu achei estranho? Pressão em cima. Tá certo que o menino lá do volante, o garoto da base, estava machucado lá. Certo? Mas assim, até nos 2 jogos que o São Paulo ganhou, e que aparentemente ele estava em evolução lá no começo do campeonato, tentando ficar pronto pro jogo contra o Tajeres, todo mundo, não tinha um que não falava, Jusilei e Hudson não dá, os 2 juntos, não tem saída, não sei o quê, papapá. Nenê, é ele ou o Hernandes ali no meio campo, tem que ter alguém de velocidade, um é o Everton pela esquerda, alguém tem que ir pela direita. É o Elinho, se não for o Elinho, sei lá, tem que pôr o Antônio enquanto o Rojas não volta, porque tá machucado. Aí o que aconteceu? Ele pôs o que ninguém queria. Botou o Nenê aberto pela direita, que foi um erro. Se ele perde, sem o Nenê, o que ia acontecer? Mas os fofoqueiros iam falar, imagina, isso é jogo pra homem, não é jogo pra criança ou não. Mas ontem eu falei que ele só escalou. Os fofoqueiros, eles vão lá pra encher o saco. E aí eles estavam dentro do avião. Mas ontem eu falei que ele escalou esses medalhões pra dividir responsabilidade. Então, tá bom. Tá certo isso? Não tinha que escalar o time ideal pra ganhar o jogo? Mas você acha que foi decisão dele? Você acha que foi decisão dele ou ele precisou ouvir alguém? Talvez tenha ouvido alguém. Vamos admitir que ele ouviu. Você acha que ele ouviu? Se ele ouviu alguém, na minha opinião, eu estou colocando no condicional, se ele ouviu alguém, seguramente não foi a diretoria. Ele ouviu os homens que trabalham com ele, a chefia dele, o Raí, Lugano. Não acredito que o presidente do clube passou pelo Raí para falar, escala esse que eu gosto, é melhor. Não foi. Então, é isso que... Futrica, Vanderlei. Então, você sabe como isso funciona. Sei, não é exatamente o outro, é futrica. Eles são fofoqueiros, eles estão atrás de cargo. Claro que chega. O Leco, ele aceita isso porque ele só fica no poder, porque ele é um gestor de fofoqueiros, para que a coisa continue lá. É uma briga pelo poder eterno. Então, tudo se aceita, chega tudo lá. Os caras foram dentro do avião do time, gente. Isso é um absurdo. Uns caras que não serviram pra nada, uns inúteis. Pra que botou esses caras lá? A troco de quê? Isso daí. E você imagina a futricaiada que foi. Isso que chega, Vanderlei. Isso que você está falando, isso é reprovável. Sem dúvida, eu também concordo. Acho que tem que ir em paz e voltar em paz. Com derrota ou com vitória. Sem dúvida, estamos concordando. Só estou dizendo o seguinte, que se ele sair, se ele for demitido, é uma decisão da diretoria e a gente vai depois comentar isso, se acontecer ou não. Agora... é uma operação padrão do São Paulo. Não perdeu e nem ganhou. Porque quando ganha, então, é o jogador e a comissão técnica. Quando perde, é a diretoria. Não é assim. Não, só perde. Faz 10 anos que o São Paulo não ganha nada. Começou aí bem aí. Começou contra bem. O Mirassol, contra o Novo Horizontino. Então, não dá. Então, se você é contra o resultadismo, nós não podemos ser
a favor do momentismo. Então deixa o cara trabalhar. Só isso. É por isso que eu tô falando. Então deixa o cara trabalhar. Tenha convicção. Se o Leco não sabe nada de futebol. Se ele tiver convicção, ele deixa. Ué, já estou falando desde o começo. Tá bom, deixa alguém trabalhar. Ele não deixa ninguém trabalhar. Ele dá a cabeça. Sai Osório, sai Diego Aguirre, sai Dorival Júnior. Quem for, sai. Quem for lá agora, 3, 4 meses de trabalho, eles dão cabeça. Quando o problema são eles, deixa alguém trabalhar. Chega e fala assim, Zé Manuel, você assume o São Paulo e você vai trabalhar. Deixa alguém trabalhar. Eles não deixam. Eu imagino que eles são inteligentes e quando apostaram no André Jardine, eles pensaram, bom, é um treinador jovem, pode ser que no começo tenha algumas dificuldades, mas com o tempo ele vai aprender, vai errar aqui, acertar aqui e vai ser o técnico que a gente quer com o tempo, assim. Imagino. Eu acho eles que são, eles não pensariam eles são inteligentes, nisso, né? acho que o Raí, Leco, Lugano, acho que eles pensaram isso, né? Ou eles pensaram, vamos colocar que ele vai chegar e ganhar tudo logo de cara, assim. Então, não vai ter problema nenhum, também, é o cara. E quem faz esse tipo de pensamento... Acho que eles não pensaram em nada, não, só mas colocaram vamos lá que pensaram. E devem ter pensado também assim, mas pode não dar certo e vai ser uma fumaça aí, mas a gente vai segurar essa onda. Se pensaram assim, vão seguir esse... É o que tem que ser feito. Esse critério que todo mundo acha, dá mais tempo pro cara trabalhar. Dá uma segurada aí. É por isso que eu acho tão importante o cara ser claro, né? A diretoria, nesse momento que a gente só vai falar nisso, Vanderlei, chegar com uma nota hoje, não vai acontecer nada, o Jardim vai continuar no comando. Porque esta é a filosofia da diretoria. Vocês acham que o São Paulo já foi? Vocês acham que vai eliminar? Eu acho. Então pra que vai trocar de diretoria? Pra que vai trocar? Acabou o mundo? Acabou o mundo? É mais uma Libertadores que não ganha. Já ganhou 3, tem que seguir a vida. Tem que deixar o São Paulo, tem que deixar alguém trabalhar. Ninguém trabalha lá. Passou 3, 4 meses, troca. Porque eles ouvem fofoqueiros. Nem o Muricy. É inacreditável. E aí aparecem os salvadores. Agora, claro que o Muricy é um cara muito inteligente, jamais voltaria. Mas ele já foi apontado aí como salvador da pátria. E ele saiu de lá também perseguido. Aí inventaram o Ricardo Gomes, depois saiu o Ricardo... E eles vão trocando. Faz 10 anos que estão fazendo porcaria com o time. Estão apequenando o São Paulo por culpa desses caras. O São Paulo é enorme, mas eles são pequenos. E eles estão apequenando o clube.